Provérbios capítulo 1. Provérbios são versículos individuais, eles mesmos se explicam, são autoexplicativos. Então vamos estar lendo. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever para você receber toda semana as mensagens que nós estivermos gravando. E se você gostar, deixe ali um like, um joinha, compartilhe com alguma pessoa que também gostaria de estar meditando na palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui na Bíblia de Estudo, Bíblia King James atualizada. Provérbios capítulo 1, o princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Veja só o comentário desta Bíblia. A sabedoria é palavra-chave nesta obra canônica e ocorre mais de 40 vezes em todo o livro. Seu significado inclui a ideia de aplicar a inteligência divina nas ideias e práticas humanas cotidianas. O livro dos Provérbios é uma convocação para um viver sadio e bem-sucedido, em harmonia com os justos e imutáveis desígnios de Deus. Jesus Cristo, o Messias, é a expressão exata da sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:30. Aqui leremos: Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se, devo orgulhemo-nos no Senhor. Vamos abrir também Colossenses 2:3. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Voltando em Provérbios, versículo 2. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Versículo 4. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Você veja só aqui, a palavra aqui traduzida por prudência no original hebraico é uma expressão tão forte que na literatura hebraica, fora do cânon bíblico, é normalmente usada com conotação negativa de, entre aspas, ardil ou astúcia. Gênesis 3:1, Jó 5:13. Os simples ou inexperientes são expressões, abre parênteses, e seus sinônimos, fecha parênteses, que aparecem no texto bíblico mais de 15 vezes, sempre com o propósito de se referir às pessoas que se deixam influenciar facilmente, os incautos, ingênuos, inseguros ou de personalidade fraca, alguns devido a pouca experiência com a vida e nos relacionamentos humanos e a dificuldade em dominar suas vontades. Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Veja que Davi usa o nome revelado de Deus, Javé, o Senhor, 7 vezes. Além disso, empregou o nome específico de Deus, em hebraico, El, apenas uma vez, e no versículo 1. O famoso filósofo Kant afirmou: 2 constatações povoam a mente de admiração e reverência sempre novas e crescentes: os céus estrelados por sobre nós e o padrão ético e moral escrito em nosso íntimo. Voltando em Provérbios 1, nós lemos o versículo 4, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens.
Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Versículo 6. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. Veja só, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Disciplina aqui é instrução. Na outra versão está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Advertências contra as seduções. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Veja só. O versículo que nós lemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo resume o tema dessa obra, o temor do Senhor, que é a maneira bíblica hebraica original de se referir à plena, alegre e amorosa submissão do ser humano ao seu Criador e Pai, Deus, I-A-V, YHWH, a quem, como súditos celestes, devemos honra e a cuja palavra devemos obediência. Em contraposição, temos a figura do insensato, expressão cujo sentido mais amplo e dramático refere-se ao, entre aspas, louco, não exatamente ao doente mental, mas especialmente ao tolo, aquele que diante da verdade e da vida prefere a mentira e a morte. Aí o versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe. Na prática diária da vida hebraica, especialmente nos tempos antigos, o pai e a mãe são os primeiros e melhores mestres que um ser humano pode ter. É um privilégio, particularmente nos primeiros anos de vida. Por isso é comum no Oriente os mestres tratarem seus alunos como filhos. Versículo 9. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Versículo 11. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Versículo 12. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Efésios 5:11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Nós lemos aqui, quando eu voltei agora aqui para ler: filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Na outra versão, não consintas. Foi daí que eu li Efésios 5:11. Dando continuidade, versículo 13. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Veja só, o poder e o prazer são tentáculos do Deus dinheiro, Mammon, que desde a mais tenra idade procuram seduzir e manipular os tolos e volúveis.
Pessoas cujo egoísmo não lhes permita resistir aos encantos e prazeres do poder, seja qual for o preço a pagar, que estão prontas a derramar sangue inocente para obter seus intentos sórdidos. Mateus 6, 24, onde nos ensina somente a servir a Deus. Servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Aqui é Jesus falando, não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja só aqui no comentário, Jesus escolhe uma palavra aramaica, Mamon, para personificar um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos, ou seja, o dinheiro. O adjetivo Mamon deriva do verbo aramaico Aman, que significa sustentar. Isso significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos. Jesus orienta seus seguidores a investir suas vidas na conquista de bens espirituais agradáveis ao Senhor e adverte para a impossibilidade de se servir com lealdade a Deus e ao mesmo tempo amar o Deus dinheiro. Isso não quer dizer que Jesus não seja contra os ricos e prósperos, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Aqui em 1 Timóteo 6 está nos ensinando sobre o perigo fatal da cobiça, onde fala assim, versículo 7, porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, acabamos de ler, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Voltando em Provérbios 1, versículo 13, encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Onde nós lemos sobre o egoísmo, o poder e o prazer são tentáculos do Deus dinheiro, Mamon, que desde a mais tenra idade procuram seduzir e manipular as pessoas, os tolos, os volúveis, pessoas cujo egoísmo não lhes permite resistir a esses encantos e prazeres do poder. E por qualquer preço, estão prontas a derramar sangue inocente para obter seus intentos sórdidos. Aí continuando, versículo 14, Provérbios 1, dando continuidade. Junta-te ao nosso bando, dividiremos as partes iguais, o resultado de tudo o que tomarmos. Versículo 15, filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente, afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem. Aí, para o caminho do adultério, não apenas sexual, mas toda alteração da verdade e justiça, é ilusório, é ilusão, aparentemente interessante, sedutor e prazeroso, mas conduz inevitavelmente a dois resultados. Produz muito mal às outras pessoas, versículo 16, e aos próprios incautos, versículo 17 e 19, que vamos ler agora. Versículo 16, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue, então prejudica outras pessoas. Versículo 17, assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para a sua própria destruição. Tal é a vereda do tolo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína.
Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam. Veja só, uma alusão a um antigo adágio oriental. Ave experiente não cai em laços simples. Ave experiente e suculenta não caem em laços simples. Os caçadores, corruptores e mal intencionados frequentemente caem em suas próprias armadilhas, emboscadas. É só uma questão de tempo. Salmos 7:15. Salmos 7:15. Quem cava um buraco com armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Assim sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça, salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor o Altíssimo. Veja aqui, o mal sempre se voltará contra quem o pratica, mesmo que leve tempo. O efeito que uma atitude maliciosa tem sobre a pessoa que a acalenta e destina é mais desastroso para ela própria do que qualquer sofrimento que possa causar a outras pessoas. 1 João 2:1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Voltando em Provérbios 19, que nós lemos: tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Lembrando que a ganância é idolatria. Exortação à sabedoria, continuando, versículo 20. A sabedoria, com letra maiúscula, que refere-se a Jesus Cristo, o Messias. A sabedoria clama em voz alta pelas ruas, proclama nas praças públicas. Veja só o comentário aqui na Bíblia de estudo. Salomão é dirigido por Deus para personificar a, entre aspas, sabedoria, fazendo referência à própria pessoa de Jesus Cristo, que promete conceder o seu Espírito. Versículo 23, olha só. Convertei-vos, pois a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito e vos revelarei as minhas palavras. Então, está fazendo referência à própria pessoa de Jesus Cristo, quando fala sabedoria, que promete conceder o seu Espírito, o Espírito Santo, mediante oração invocatória de aceitação da graça. Olha só, versículo 28. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do eterno Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões, de suas próprias decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Então adverte todos aqueles que zombam, aqueles que desdenham da sua palavra, mas promete paz e felicidade. Deus promete paz e felicidade aos que aceitam de coração sincero o Evangelho, Jesus, a palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Provérbios 1, versículo 20, exortação à sabedoria. A sabedoria clama em voz alta pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada de alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. 2 pontos. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Versículo 23. Convertei-vos, pois, a minha exortação, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Veja o que está dizendo aqui na Bíblia de Estudo. Ainda é tempo de o arrogante
presunçoso, insensível, avarento, hedonista e egoísta, ainda é tempo de se render humildemente aos pés de Cristo e receber graça salvadora de Deus. Há uma fonte de refrigério de alma e sabedoria jorrando ininterruptamente à disposição de todas as pessoas da terra. Provérbios 18, 4. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. O coração e os pensamentos humanos são complexos e obscuros. A ministração do sábio, entretanto, refrigera a alma, e suas palavras são como fonte inesgotável de vida e criatividade. Voltando em Provérbios 1, 24, contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Veja só, Lucas 7:30. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios, e não se dispuseram a ser batizados por ele. Veja só aqui no comentário, doutores ou peritos da lei. Foi a maneira como Lucas se referiu aos escribas e mestres da lei, que muitas vezes também pertenciam ao partido dos fariseus. Esses teólogos e juristas judeus que tiveram o privilégio de ouvir esse sermão diretamente dos lábios de Jesus, não conseguiram perceber que aquela palavra de Deus era dirigida a eles, e demonstraram que o livre-arbítrio capacita o homem a anular o propósito divino em conceder-lhe a salvação. Então, o livre-arbítrio capacita o homem a anular o propósito de Deus de conceder a salvação. Tomar cuidado, muitas pessoas batem no peito, não, tem livre-arbítrio, e acabam aí fazendo igual aconteceu aqui, rejeitando o conselho da palavra de Deus. Olha o que acontece. Vamos voltar aqui em Provérbios. Versículo 24, Provérbios 1. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendeste, em vez disso rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Versículo 26. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Versículo 27. E vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Versículo 28. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Tiago 4:3. E quando pedis, não recebeis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Arrependei e chorai. Foi também a primeira pregação de Jesus, a primeira pregação de João Batista: arrependei.
no grego metanoia, ou seja, eu estou indo num caminho, eu não vou mais por aquele caminho, eu mudo de caminho e nunca mais volto naquele caminho. Abandonar o erro. Arrependei, chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Veja só, ao sermos iluminados pelo Espírito de Deus e notarmos o quanto esse mundo já está na treva, a alegria vã dessas pessoas, tudo, nós devemos tornar-se em tristeza pelo nosso pecado, ficar triste, envergonhado pelo nosso pecado e transformar isso, nos tornarmos isso em sincero arrependimento. Examinar, ver onde está erramos, abandonar, nos humilhar ao Senhor e chegarmos ao sincero arrependimento, humilhando-nos ao Senhor, submetendo-nos aos preceitos do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Voltando em Provérbios 1, versículo 29, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Versículo 31, portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Veja que é comum as pessoas clamarem diante de um perigo, de um grave acidente ou catástrofe. Oh meu Deus! Todavia, no instante preciso em que o dia do Senhor chegar, e com ele o grande e derradeiro juízo, não adiantarão expressões de arrependimento e súplicas por perdão e misericórdia. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso colherá. Gálatas 6:7. Aqui leremos: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis, versículo 7 de Gálatas 6. Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam as práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Voltando em Provérbios 1, versículo 33, mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Veja só aqui, os tolos seguirão suas próprias e mais obscuras vontades rumo à destruição. O, entre aspas, sábio andará na companhia do Espírito Santo, andará na companhia do Espírito de Deus, e jamais se arrependerá de estar na companhia do Espírito Santo. Ainda que passe por crises, por momentos de aflição, reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Primeiro a gente se arrepende do pecado, arrepende da nossa vida errada, e ao convertermos,
nós nunca mais nos arrependeremos de estar na companhia do Espírito Santo. Pensemos nisso.